Irmão, nós temos um pregador muito especial hoje aqui, que é o pastor André Luiz Alves Pires. Vem cá, pastor André, que é meu cunhado e irmão da pastora Solange, da Salete, da Suzete, da Soninha. O pastor Adeuso está ali com a Paola, ele vai apresentar também para vocês. E eu estou feliz, eu preguei lá, que dia que eu preguei lá? Sexta-feira estive lá em Montemor, pregando naquela linda igreja, e aí nós trocamos, falei, agora você vai lá para mim. Queridos, vamos receber o homem de Deus aplaudindo Jesus. Está em casa, queridão. Glória a Deus, paz seja convosco, amém? Graças a Deus. Levante a sua mão direita e diga assim: o céu não está em crise, Deus está no controle, eu creio em milagres, amém? Estou muito feliz por estar aqui nessa noite mais uma vez. Estou ali com a minha deusa, né, minha esposa, já há 25 anos casados, louvado seja Deus, com a Paola de 17 e a Andresa mais velha com 24, está lá em São Paulo trabalhando, estudando, louvado seja Deus. Prazer estar aqui, obrigado pastor Jorge mais uma vez pela confiança, e eu fico feliz de estar aqui e quero compartilhar uma palavra, penso eu, rápida com os irmãos, lá em Mateus capítulo 8, eu vou falar sobre uma fé saudável, uma fé robusta, uma fé que toca o coração de Deus. É interessante, vamos lá em Mateus capítulo 8, louvado seja Deus, tudo aquilo que já aconteceu aqui, Deus já está trabalhando. Eu posso ouvir amém? Mateus 8, no verso 5, vai falar do centurião. Centurião era um homem responsável por 100 soldados, ele era romano, não era uma pessoa religiosa, mas a Bíblia diz que quando Jesus entrou, Mateus 8, 5, você achou aí? Sim? Está aqui também, né? Vamos lá, então diz assim: entrando Jesus, ou tendo Jesus entrado em Cafarnaum, apresentou-se-lhe um centurião, implorando, dizendo assim: Senhor, meu servo está em casa, paralítico, em terrível sofrimento. Jesus lhe disse: eu irei curá-lo. Respondeu o centurião: Senhor, não mereço receber-te debaixo do meu teto, mas dize apenas uma palavra, e o meu servo será curado. Pois eu também sou homem sujeito à autoridade, e com soldados sob o meu comando. Eu digo a um, vá, e ele vai, e a outro, venha, e ele vem. Digo a meu servo, faça isto, e ele faz. Ao ouvir isso, Jesus admirou-se e disse aos que o seguiam: digo-lhes a verdade, não encontrei em Israel ninguém com tamanha fé. Eu lhes digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e se sentarão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Mas os súditos do reino serão lançados para fora nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. E o verso 13 diz que ele se direciona outra vez ao centurião e diz: vá, como você creu, assim lhe acontecerá. Na mesma hora, o seu servo foi curado. Amém? Fecha os teus olhos. Pai, fala conosco nesta hora, com poder, com força. Ó Deus, e fala com amor, com graça. Ó Deus querido, apenas sou um instrumento teu, Senhor. E o Senhor me capacite para abençoar esse povo todo que veio aqui, que já está recebendo milagre, já é um fato, o Senhor está neste lugar. Tu és bem-vindo aqui, Espírito Santo, nós te desejamos e te adoramos, em nome de Jesus, amém. Nós podemos até ficar um tanto assustados com essa fé que chama a atenção de Deus. A Bíblia diz que algumas pessoas foram elogiadas por Jesus durante a sua estada aqui na terra. A Bíblia diz que certa vez, no meio de uma multidão, uma mulher foi, embora com hemorragia, ela entrou no meio do povo e tocou nas vestes de Jesus, porque ela dizia: se eu tão somente tocar nas suas vestes, serei curada. E quando Jesus foi tocado por ela, embora havia muitas pessoas tocando nele, ela tocou de uma forma diferente. E Jesus fala assim: de mim saiu poder, quem é que me tocou? E a mulher disse: fui eu. E ele falou assim para ela: então seja feito conforme a sua fé, você está curada. E a Bíblia diz que ela foi curada instantaneamente.
a palavra de Deus nos fala de algumas pessoas que o Senhor Jesus elogiou, e uma delas foi este homem centurião. A Bíblia diz que ele recebeu um elogio no verso de número 10. Jesus ficou admirado e disse às pessoas que estavam ao seu redor: digo-lhes a verdade, não encontrei em Israel ninguém com tamanha fé. Porque este homem teve uma fé sobrenatural. Toda fé é sobrenatural, mas ele teve uma fé acima do comum, fora da curva, como diz popular, né? E é interessante que aqui a gente aprende nesse texto alguns itens que eu pensei aqui, separei. Primeiro, uma fé robusta, uma fé forte, uma fé saudável, é uma fé que reconhece Jesus como Senhor. A Bíblia diz que quando o homem chega até Jesus, ele fala: Senhor. Eu tenho um servo lá em casa que está doente, mas ele chama Jesus de Senhor. Toda fé saudável, sadia, que chama a atenção de Deus, é uma fé que reconhece que Jesus Cristo é o Senhor. Jesus, ele tem poder para curar, para libertar pessoas. Jesus tem poder e ele faz isso, abre portas que estão trancadas. Jesus nos sustenta, Jesus nos alegra, mas ele precisa ser, além de um salvador dos nossos problemas, né? Um salvador para o nosso cotidiano, ele precisa ser Senhor da nossa vida. Quando aqui o homem chama Jesus de Senhor, ele não está dizendo assim com relação à idade de Jesus, mas com relação ao senhorio, ao governo, ao poder que estava sobre a pessoa de Jesus. Ele chama Jesus de Senhor. Eu sei que muitos de nós, Deus ele usa alguns anzóis e algumas iscas para nos atrair. Às vezes alguns problemas, como um pescador vai lá no rio e diz que agora os peixes até têm preferência de isca, né? E alguns que são pescadores colocam uma isca específica para pegar aquele tipo de peixe. Mas depois que ele lança lá o anzol, o peixe vem pela isca e ele é fisgado, ele é tirado das águas e fica para junto ali daquela pessoa que o pescou, do pescador. Deus às vezes permite algumas situações na nossa vida e usa isso como isca. Primeiro a gente vem às vezes para receber algo da parte de Deus, um livramento, uma cura, um milagre, e louvado seja Deus que Deus faz. Mas depois Deus nos pega, Deus ele nos traz para perto dele e nós passamos a reconhecer: que bom que tudo isso me sobreveio, porque isto trouxe à minha mente uma revelação que Jesus Cristo não apenas ele salva, não apenas me ajuda no dia a dia, ele é o Senhor absoluto da minha vida, da minha história. Jesus Cristo é o Senhor. Aleluia, pode aplaudir ao Senhor mesmo, irmãos. Tem situações que Deus permite para ele mesmo nos trazer de volta para si. O Jó tem um texto que fala assim, que foi bom eu ter passado por essas aflições, porque eu aprendi, eu reconheci quem é Deus na minha vida. Eu posso ouvir amém, irmãos? Então Jesus não pode ser apenas alguém para nos servir, alguém apenas que nos socorre em dados momentos da nossa vida. Ele não é somente isso, ele é muito mais do que isso. Ele é o Senhor dos senhores, ele é a estrela da manhã, o lírio dos vales, ele é o Rei dos reis, é o Alfa e o Ômega, o início e o fim. Jesus, tu és tudo para mim, tu és Senhor, aleluia. Esse centurião, ele respeitava as autoridades. Quando ele falava com o seu superior, ele dizia: sim, senhor, não é isso? Quando alguém tem uma disciplina militar, fala com firmeza, fala com sustância, fala com convicção: sim, senhor, ou não, senhor, não é assim? Aqui quando ele chama Jesus, ele está reconhecendo Jesus como a autoridade máxima. Os americanos deram uma volta por trás da lua, lugar que ninguém nunca conseguia ver. Eles foram até lá, mas o nosso Deus, o nosso Senhor, tem toda a autoridade nos céus e na terra. Ou seja, ele é o criador de todas as galáxias, de todas as estrelas, o rei do universo. Jesus é o Senhor. A palavra de Deus diz assim, que se com a sua boca você confessar a Jesus como Senhor e você crer no seu coração, você será salvo, porque com a boca se faz confissão para a salvação e com o coração se crê para a justiça.
Se você ainda não é batizado, desça as águas do batismo e declare: Jesus é o Senhor da minha vida. Pergunta para essa pessoa: você lembra em qual ano você foi batizado, batizada? Pode perguntar: você foi batizado em qual ano mesmo? Pergunta para ela se ela sabe te responder. Logo o pastor Jorge vai fazer um batismo aqui. Logo o pastor Jorge vai fazer um batismo aqui. Olha, Jesus não é apenas alguém que nos inspira, Ele é o Senhor da nossa vida. Nós estamos e existimos para obedecer à ordem dEle. A Bíblia diz que Ele dá ordem às estrelas, Ele chama pelo nome, todas elas se comparecem diante dEle. Nosso Deus é Senhor absoluto, amém, irmãos? Então, se você não é batizado, creia no seu coração e confesse com a sua boca: Jesus Cristo é o meu único Senhor, suficiente Salvador, e será salvo você e a sua casa, aleluia. As pessoas têm fé em muitas coisas, muitas crendices. O Brasil é um país místico, mas feliz, bem-aventurado é aquele que reconhece que só Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Uma fé saudável, uma fé que chama a atenção de Deus, é uma fé que intercede pelos outros. A Bíblia diz que este homem, sendo um chefe, um general, uma pessoa responsável por 100, ele poderia dizer: meu funcionário está lá doente, tomara que ele melhore. Mas ele teve empatia, ele sentia a dor daquele servo, e ele foi até onde Jesus estava. A fé saudável, uma fé robusta, que ganha elogios da parte de Deus, que Deus está de olho em pessoas que têm essa fé, é a fé que se importa com o outro, é a fé que intercede pelo outro, é a fé que se coloca no lugar do outro. A Bíblia diz no Antigo Testamento que no Antigo Testamento fala que Abraão mesmo, ele intercedeu pelo seu sobrinho Ló, quando estava lá em Sodoma e Gomorra. Ele se importou e clamou até que Deus enviou um socorro. O Abraão estava de bem, estava de boa na terra, mas no seu espaço, mas o seu sobrinho tinha algum problema, e ele se importou a fim de clamar. A Bíblia nos fala de diversas pessoas que entraram na vida dos outros para ajudá-las. Não é uma fé apenas para si, no sentido de egoísmo, mas uma fé que quer ver o bem do outro. É o que o pastor Jorge falou aqui: nós vamos para o céu, eu vou para o céu, mas eu não vou sozinho. Você também vai para o céu, mas você não vai sozinho, porque uma fé saudável não é aquela fé que só suplica apenas por mim mesmo, a vida apenas ao meu redor, apenas as minhas coisas. Não, são as nossas coisas, é nosso povo, é a nossa cidade, é a rua da nossa casa, é o meu patrão, é o meu funcionário, é o meu colega da sala de aula, é o meu colega da faculdade. Eu quero todo mundo restaurado pelo poder de Deus. Se aconteceu comigo, vai acontecer com eles também. Nós vivemos uma fase de muita indiferença, nós vivemos uma fase de muita concorrência para ver quem tem mais fé, mas não são todos, infelizmente, que têm a empatia, que se coloca no lugar do outro, de sentir a dor, de viver o drama que o outro vive e entrar numa campanha de oração, de jejum. Eu quero dar parabéns para você que está fazendo essa campanha em prol do seu marido, da sua esposa, de um filho que está, quem sabe, em más companhias ou nas drogas. Talvez você esteja clamando por alguém dos seus familiares ou um funcionário seu. Este homem, ele poderia ficar tranquilo ali, mas a Bíblia diz que ele se importou e foi até Jesus em prol de um servo que ele tinha. Este tipo de fé é uma fé que honra a Deus, é uma fé que inspira outras pessoas. Quando nós saímos de nós no sentido de passamos a clamar pelo outro, isto é uma fé saudável, é uma fé que toca outras pessoas, é uma fé que toca o coração de Deus, amém? O Moisés falou assim, Deus falou assim: olha, Moisés, eu vou acabar com todo mundo, vou levar só você, eu vou cumprir a promessa através de você, eu vou levantar um outro povo. Sabe o que Moisés falou? Não, Senhor, se for assim, risca o meu nome do livro da vida. O Senhor não pode destruir esse povo o Senhor tirou lá do Egito, salva eles. O Moisés podia falar: destrua todo mundo mesmo, eu vou me dar bem, está tudo bem comigo. Não, Moisés falou: eu quero
todo mundo restaurado pelo seu poder. Isto tocou o coração de Deus, e Deus poupou a destruição do povo por causa de um homem. Se um homem, a oração de um justo, o pastor leu agora, pode muito em seus efeitos. Você orou e Deus ouviu, o centurião pediu e o Senhor Jesus atendeu. Deus está fazendo maravilhas, aleluia. Que Deus levante. Toda a igreja tem uma equipe de intercessão. Aqui deve ter também, pastor Jorge, pessoas que dobram o joelho, que clamam na madrugada, que falam: Deus, dá-me almas nessa cidade, dá força para os nossos pastores, dá inspiração para os pregadores, dá força, saúde para o diaconato servir. Deus abençoe os jovens. Este povo é um povo que o Senhor está olhando, dizendo assim: este povo está pedindo, eu vou dar mais do que eles precisam, porque o nosso Deus não deixa faltar e nem empata, Ele sempre faz sobrar. Aquilo que o olho não viu, o ouvido não ouviu e nem chegou ao seu coração, é o que Deus tem para você. Este homem achou que iria acontecer apenas um milagre na casa dele, lá seu servo estava doente, mas o milagre dele continua até agora. Aquilo que ele fez repercutiu em toda a história. Milhares e milhões de pessoas já ouviram essa palavra e foram tocados por ela, porque o nosso Deus faz mais do que nós pedimos ou pensamos. Se você pode, aplauda esse Deus. Ele é santo, 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 mas nos abençoa. E às vezes nós passamos por problemas, mas intercedemos. Às vezes nós passamos por dificuldades, mas nós precisamos interceder. Saiba que sempre nós teremos algum problema, é um leão por dia mesmo, né? E às vezes nós murmuramos por causa das nossas dificuldades, como alguém já disse assim: eu não tenho um sapato, fiquei triste por causa disso, até que encontrei alguém que não tinha um pé. Todos nós temos dificuldades e problemas, mas Deus nos coloca na brecha para nós intercedermos. Se nós oramos, se nós intercedemos, se nós sentimos o amor pelo outro, Deus vai honrar a nossa fé. Diga assim: a fé honra a Deus e Deus honra a fé. A outra coisa aqui rapidinho, a fé saudável é a fé que confia no invisível. É a fé que confia no invisível. A Bíblia diz que Jesus então ouve o relato dele e fala: eu vou até lá para curar ele, eu vou lá curá-lo. Mas o homem falou: não precisa, não precisa. Este homem, ele tinha uma fé também que entende de autoridade espiritual. O verso 8 fala sobre isso: Senhor, não mereço receber-te debaixo do meu teto. Este homem tinha fé e tinha humildade, irmão. Outra coisa: mas dize apenas uma palavra e o meu servo será curado. Eu também sou homem sujeito à autoridade e com soldados debaixo do meu comando. Eu digo para ele: vai, e ele vai. O outro: venha, e ele vem. Eu digo ao meu servo: faça, e ele faz. Então este homem entendia de autoridade espiritual. Ele entendia, e ele falou assim: envia só uma palavra. Envia só uma palavra. Dize apenas uma palavra. Apenas uma palavra. Ele sabia e conhecia o poder da palavra de uma autoridade. Quando ele liberava alguma palavra, o soldado obedecia. Quando ele dizia volta, o soldado voltava. Então ele conhecia o poder de uma palavra. Meu irmão do céu, glória a Deus. Nós percebemos que muitas vezes, meu querido, nós temos que ter essa oração com expectativa de que Deus vai liberar uma palavra. Jesus é aquele que comanda o mundo espiritual. Nós percebemos aqui que no natural ele já conhecia o poder de uma palavra. Agora imagina a palavra de Deus agindo na humanidade, agindo na história, desde o Gênesis, quando Deus disse haja luz, né? E houve luz, e assim por diante. Nós percebemos o poder de uma palavra, e eu e você precisamos prestar bastante atenção nos cultos mesmo, porque às vezes só uma palavra do pregador, às vezes é uma ilustração. Estes dias eu preguei lá e coloquei uma ilustração, passou um tempo, o irmão falou: pastor, o que o senhor falou lá, ele não lembrou do que eu preguei, mas lembrou da ilustração, mas aquilo entrou no coração, foi uma palavra que entrou no coração, trouxe uma lição, trouxe uma direção. Sabe por que nós estamos aqui nesta noite? Porque nós confiamos e o Senhor já liberou uma palavra sobre a nossa vida. O pastor já pregou aqui, já orou, melhor dizendo, e Deus já falou ao seu coração. Todos nós carregamos uma palavra, irmãos, pode vir a esperança no nosso coração ser renovada. Uma palavra só pode trazer a libertação, pode trazer o alívio, o conforto. Uma palavra só pode trazer paz
e a certeza do perdão dos pecados. Aleluia! Jesus falou: perdoados são os teus pecados. Aquela palavra da cruz, os benefícios da cruz, Jesus falou assim: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Olha que palavra poderosa, que levanta quem está caído, que ressuscita os sonhos daquele que deixou de sonhar. Então o perdão de pecados, a força para suportar uma carga maior do que a gente era capaz, eu imaginava que era capaz. Nós somos educados através de uma palavra, irmãos. Muitas vezes uma palavra que a sua mãe trouxe, que seu pai trouxe, que seu avô disse, já não estão mais aqui, mas você guardou aquilo. Agora, uma palavra de Deus liberada sobre a minha vida, sobre a sua vida, vai causar um rebuliço, uma repercussão, vai curar a doença, a enfermidade, o câncer, vai libertar você do poder das drogas, da sua família. Basta só uma palavra, e hoje nós vamos clamar para que os nossos filhos recebam uma palavra, para que o Espírito Santo libere uma palavra na vida deles, porque às vezes eles não querem ouvir a gente, irmão. Às vezes as pessoas não dão atenção porque a gente fala, mas o Espírito Santo não está preso dentro de mim, ele está livre para fazer o que quer. E quando a gente fala: Senhor, fala com aquela pessoa, toca na vida dela, libera uma palavra, seja na consciência, seja através de um colega de escola, um vizinho, um patrão, seja através de um funcionário, Deus pode falar, e nós vamos clamar aqui, e Deus vai enviar uma palavra. Aquilo que às vezes a gente acha: nossa, mas como que eu vou fazer? Eu não consigo ter acesso, eu não consigo falar. Confia no Senhor, peça ao Senhor, envia só uma palavra. O rapaz não tinha nada a ver, não estava com o homem, estava lá na casa doente, ele estava ali enfermo, mas a palavra do Senhor fez o caminho, ele abriu no meio do caminho. Jesus falou: pode ir, e a Bíblia diz que essa palavra chegou no homem, e quando o centurião chegou lá em casa, o homem estava curado. A palavra de Deus é viva, a palavra de Deus é eficaz. Os céus e a terra podem passar, mas a palavra do Senhor permanece. Aplauda mesmo ao Senhor, ame a palavra, busque a palavra, esteja junto à palavra, creia na palavra de Deus. Creia na palavra de Deus. O Senhor fala, o Senhor continua falando, o Senhor continua trabalhando, o Senhor continua avivando, o Senhor continua curando. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Uma fé que entende a autoridade espiritual, uma fé que confia no invisível. A fé é a certeza daquilo que a gente espera, a prova daquilo que a gente não vê, diz lá em Hebreus 11. Imagina este homem saindo de casa com a sua comitiva. Ele era um chefe, ele era uma pessoa importante, uma pessoa de bens, deveria ter mais pessoas acompanhando nessa trajetória até onde estava Jesus. Talvez, possivelmente ele saiu na certeza de que esperava a cura. Eu vou lá na certeza que o meu servo, que Jesus vai me atender, o meu servo vai ser curado. A fé, ela olha para frente e traz a esperança. O amor, ele enlaça a fé e a esperança juntos. Quando a gente ama, a gente espera o melhor, diz Paulo. Quando a gente espera em fé. Quem tem fé tem esperança. Quem tem fé também sente-se amado e ama o outro, por isso que acredita que vai acontecer. É interessante isso. Quando você estiver triste, irmão, lembre-se da palavra. Eu quero trazer à memória o que me dá esperança. Está lá atrás. Você traz as coisas boas lá de trás para o presente, e isso renova a sua esperança, fortalece a sua fé, e você percebe o amor de Deus por você. E quando você estiver numa situação difícil, olhe para frente. Você vai olhar para frente e vai dizer: o meu servo vai ser curado. Eu vou até lá nessa esperança, porque eu sei que Jesus também ama a vida dele, ama a minha vida. Jesus vai me atender, isso é um amor. E a Bíblia diz que ele foi até lá. Então quando você olha para frente, irmão, olhe com esperança. A gente sabe, existem profetas do caos, vai tudo piorar, vai quebrar tudo, Jesus vai voltar e vai destruir todo mundo. Tudo bem, vai acontecer mesmo. Mas a gente não precisa ficar falando nisso. Vamos falar daquilo que Deus tem para nós. Porque embora venham provações, dificuldades e batalhas, o Senhor prometeu: eu vou estar com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. Quando a gente tem fé, a gente olha para o futuro, a gente gosta do que a gente vê e vai correndo para viver esse milagre. Diga assim: olhei para o meu futuro, gostei do que eu vi, estou correndo para lá. Eu estou com saudade do meu futuro. Olha para onde o Senhor.
Oh, Jesus, preciso terminar, pastor. O que você olhou no seu futuro? Você gostou do seu futuro? Você está correndo para lá? Ou você está só olhando pelo passado? Olha para frente. A fé é a firme convicção daquilo que eu espero, a prova daquilo que eu não vejo. Mas eu já olhei pela fé, eu gostei do que eu vi, e eu vou viver o milagre. Eu imagino que o rapaz, ou o centurião, saiu assim de casa. Já estou vendo ele curado. Ele está na cama, mas eu estou vendo ele curado, porque Jesus vai liberar uma palavra, e ele vai ser curado, porque eu sei que Deus nos ama. Esse homem não era religioso, mas ele tinha uma fé que Jesus elogiou. Nós precisamos entender, meus amados, sempre que nós precisamos adquirir essa maturidade de confiança, de que quando tudo diz que não, há uma voz que nos encoraja a dizer sim. Nós estamos aqui, talvez alguns estejam passando por apertos, às vezes não está, graças a Deus não está enfermo, mas um aperto no coração, uma tristeza, uma angústia, não sabe de onde. Tem muita gente com estresse, com burnout, com depressão, muita gente doente da alma. Mas olhe para o seu futuro, acredite que o Senhor já está lá, você vai chegar lá, você vai sair dessa, tem jeito sim, Deus vai operar um milagre na sua vida, eu creio, eu já estou vivendo o milagre, aleluia, aleluia. Então este homem tinha essa confiança, e por fim, é uma fé que surpreende, a fé que surpreende. A palavra de Deus diz que Jesus ouviu aquelas declarações, e fala assim, olha, não encontrei em Israel um homem com tanta fé como esse homem aqui. Jesus elogiou o homem publicamente. Talvez você já viveu alguns momentos onde as pessoas diziam, como Itapitiningano, xé. Isso aqui a gente carregou, né? Mas na verdade, as pessoas vão olhar para você. Muitos olharão, muitos verão, outros vão falar, mas ninguém vai impedir o que Deus vai realizar na sua vida. Talvez alguém disse assim, esse homem aí, o que está querendo? Você acha que Jesus vai atendê-lo? Talvez havia alguns críticos lá. Quanto mais você exerce a sua fé, mais críticos vão se levantar ao seu redor, dizendo assim, isso não vai acontecer nada não. Infelizmente tem muita gente que gora, que parece que não quer que a gente viva um milagre. Mas muitos vão ver, outros vão falar, mas ninguém vai impedir. Porque se a palavra for liberada, a Bíblia diz que Deus, ele vela pela sua palavra, ele confere aquilo que ele falou, se está acontecendo, para cumprir a sua palavra. Deus está de olho na sua fé, Deus está de olho na sua esperança, Deus está de olho no seu amor, aleluia, Deus está de olho, Deus está vendo todas essas coisas. Quando Jesus fala estas palavras no verso 13, encerrando aqui, Jesus diz ao centurião, vá, pode ir, como você creu, assim lhe acontecerá. Está dizendo, seja conforme a sua fé, como você creu, assim acontecerá. Como você creu, assim acontecerá. Como você creu, assim acontecerá. Jesus falou assim para as mulheres, as irmãs Marta e Maria, o irmão delas estava morto. Ele fala a mesma frase para as duas, uma de cada vez. Já disse, se você crer, você verá a glória de Deus. Diga assim, se eu crer, eu verei a glória de Deus. Se coloca de pé, por favor. E a Bíblia diz que este homem, ele viu, pode aplaudir ao Senhor mesmo, ele é santo. Aleluia. Ele é santo, ele é poderoso. Aleluia. Eu gostaria de fazer uma oração breve por você. Eu gostaria de perguntar, você já declarou Jesus como Senhor da sua vida? Você já desceu as águas do batismo? Se você ainda não é batizado, queria orar por você, onde você está mesmo, só levante a sua mão, eu quero orar por você. Eu tinha muita resistência com relação à igreja, eu cresci na igreja, eu corria no corredor do templo antigo aqui, né? Não dava muito trabalho para o diaconato, só o pastor Alexandre Santos, o filho da irmã Terezinha, que dava trabalho. Mas eu corria aqui, mas eu não queria compromisso com Deus, sabe? Eu queria viver a minha vida do meu jeito, eu achava que sabia tudo, que era mais esperto que os outros. Olha que cabeção, né? Mas até que Jesus me pegou, Ele me fisgou, Ele permitiu uma situação na minha vida que eu precisei me render a Ele. E que maravilha, que dia que Deus me pegou. Até agora eu estou enroscado nesse anzol, declarando que Ele é o Senhor. Mas levante a sua mão, se você ainda não é batizado. Pai, eu
compartilhei aqui a tua palavra. A tua palavra é viva, é eficaz. E eu sei que ela cumpre aquilo para o qual ela é enviada. Ela não volta vazia. Ó Deus, desperta a fé no coração deste irmão, dessa irmã, dessa pessoa. Ó Pai querido, eu sei, e o Senhor tem muitos simpatizantes no Brasil. Ó Deus, mas levanta também discípulos, não apenas simpatizantes, em nome do Senhor Jesus, Espírito de Deus, e aumenta a nossa fé, aumenta a nossa confiança, de que basta só uma palavra, sem a gente jamais perder o culto, ou deixar de ler as Escrituras, porque, ó Deus, um versículo, uma frase, ó Deus, um momento só, pode dar uma reviravolta na nossa vida, na nossa história, Pai querido. Então, ó Deus, nós nos entregamos a Ti, eu entrego esses corações, essas mãos que estão erguidas, assim como as minhas eram erguidas, mas, ó Deus querido, até o dia que eu me rendi totalmente aos Teus pés, assim seja com todos eles, ó Pai, em nome do Senhor Jesus. Coloque a mão no seu coração também, glória a Deus. Eu posso chamar o pessoal da música? Eles vão cantar, vão adorar? Pode vir aqui então, por favor, vocês podem vir aqui, coloque a mão no coração. Não sei se você tem aí, Por Toda a Minha Vida, você tem? Pode? Posso tentar cantar aqui mesmo a capela, gente, para não perder tempo? Posso? Por toda a minha vida, mais baixo, né? Mais fácil, vamos lá? Ó Senhor, te louvarei, pois teu fôlego me dá. Isso me ajuda aí. E jamais te cansarei. Posso ouvir a sua voz, é mais doce do que o mel, que me tira dessa cova e me leva até o céu. Já vi fogo e terremotos, vento forte que passou. Já vivi tantos perigos, mas tua voz me acalmou, Senhor. Mas tua voz me acalmou. Tu dá ordem às estrelas, tu dá ordem às estrelas, e ao mar seus limites. Sim, Senhor. Eu me sinto tão seguro No teu colo alto e seguro. Não há ferrolhos, não há ferrolhos, nem portas que se fechem diante da tua voz. Não há doenças, nem